Olá, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem mais de 160 vídeos à sua disposição, tá bom? Hoje, como não poderia deixar de ser, eu gosto sempre de trazer um tema relacionado Bíblia e ciência, e hoje eu vou falar algo muito interessante para você da seguinte forma: a Bíblia disse e você não compreendeu. Então, pode até ser que você tenha compreendido, né? Isso é apenas uma frase que eu coloquei aqui no início desse vídeo. A Bíblia disse e você não compreendeu. Fique conosco até o final para que você possa entender o vídeo, tá bom? O vídeo é muito importante para edificar você, para renovar a sua fé. Então, a Bíblia e a ciência, né, eu gosto de chamar de boa ciência, né? A boa ciência nunca contradiz a Bíblia, não porque ela tem que afirmar o que a Bíblia diz, mas porque a boa ciência navega sempre na verdade dos fatos, tá bom? Então, muitas e muitas descobertas científicas só ocorreram muito depois da Bíblia já ter revelado, né, nos seus livros. Então, isso, se eu quisesse trazer aqui 300 itens dessa natureza, eu traria. Claro que eu não posso fazer um vídeo longo, senão as pessoas não querem assistir o vídeo. As pessoas gostam hoje de pouca conversa, né? Um papo curto. Então, eu vou falar sobre esse tema hoje. E eu vou mostrar para você coisas que talvez você já tenha lido diversas vezes na Bíblia, mas você não prestou atenção e não entendeu e talvez deixou de ser edificado o quanto poderia ser edificado, tá bom? Vamos começar no primeiro assunto logo. Bem, primeiro, a Bíblia nos mostra que o mundo foi feito de coisas que nós não vemos, mas só recentemente é que a ciência foi descobrir as partículas invisíveis, né? Hoje a ciência mostra para todos nós que existem os átomos que são invisíveis a olho nu. Porém, esses átomos ainda são divididos em prótons, elétrons e nêutrons, que são partículas ainda menores, e ainda existe nessas partículas da divisão do átomo outras divisões. Uma prova de que, na verdade, tudo que foi feito, eu, você, a Terra, o universo, a matéria, é feita de partículas invisíveis ao ser humano, que hoje somente se percebe ao colocar um acelerador de partícula em, em ação, certo? Então, eu coloquei um comentário aqui. Só há pouco tempo atrás, a ciência descobriu as partículas invisíveis, né, com que compõem todas as coisas, que não conseguimos ver, os átomos. Em Hebreus 11:3 está escrito há mais de 2000 anos atrás, as escrituras já nos dizem que o visível não foi feito do que se vê. Aquilo que é visível não foi feito do que se vê. Isso o escritor aos Hebreus diz com muita propriedade. Então, talvez você tenha passado por isso, mas não tenha percebido. E eu quero falar exatamente para estudantes de faculdade, para pessoas que estão no ramo da ciência, para pessoas que fizeram uma faculdade e que talvez tenham sido bombardeados pelo ateísmo. Eu digo isso com segurança porque tenho filhas que cursaram faculdade e elas foram também bombardeadas, certo? Mas graças a Deus que resistiram na sua fé. Então, vamos em frente. A Bíblia disse e você talvez não tenha compreendido. Pode até ser que sim, mas pode também ser que não. Tá bom? É, Outra coisa que a Bíblia sempre disse, e a ciência só bem recentemente veio descobrir, né? Fomos feitos do barro. A Bíblia já diz isso desde o Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Há mais de 3.000 anos, a Bíblia afirma que o homem foi formado do barro e que volta a ser pó depois que morre. É só você pegar agora a sua Bíblia aí na sua casa e conferir em Gênesis capítulo 2, verso 7,
em Jó, capítulo 33, verso 6, em Gênesis, capítulo 3, verso 19, e depois também em Eclesiastes 12, 7, que lá diz assim, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Tá bom? Então, a Bíblia já disse isso com muita propriedade, mas a ciência não tinha como dizer, e muitas pessoas às vezes têm me questionado dizendo o seguinte: mas pastor, mas a ciência diz com palavras diferentes. Claro, você hoje estuda uma ciência já bem evoluída, já mais desenvolvida, e quando a Bíblia foi escrita, esses livros foram escritos, não havia essa ciência. Então Deus jamais poderia utilizar os escritores para falar em linguagem científica. Se ele tivesse feito isso, seria um contrassenso, porque as pessoas não iam entender. Mas Deus, na sua onisciência e na sua presciência, sabe perfeitamente, sabia e sabe perfeitamente que os homens precisariam de uma linguagem simples naquela época e que nós hoje entendemos, mesmo tendo uma linguagem científica avançada e o entendimento científico avançado, passamos a entender esses textos da Bíblia com muito mais propriedade ainda, tá bom? Então, edifique-se com isso. Eu não sou aquele cara emocionalista que vou aqui fazer aqui um alarde, nada disso. Agora eu estou fazendo isso de forma honesta, séria, de forma bastante correta, para que você possa entender como Deus, através da sua palavra, nunca deixou o homem sem a informação verdadeira, correta e necessária. Tá bom? Então, outra coisa importante que talvez você nunca tenha prestado atenção, eu já falei isso em outros vídeos, a posição da Terra no espaço. Houve um tempo em que se acreditava isso, era naquela época que a ciência não tinha evoluído. Houve um tempo em que se acreditava que a Terra estava situada em cima de um grande animal, ou gigante. Isso foi acreditado pelas pessoas que não conheciam a Bíblia até o ano 1500 antes de Cristo, se pensava dessa forma. Mas há 3.500 anos antes, a Bíblia já dizia, e ela falou da posição da Terra no espaço. Escrito isso no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, eu já falei isso em vários outros vídeos, onde Jó diz assim: ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então veja só, a palavra sobre o nada era muito cabível naquela época, porque as pessoas não entendiam ciência. Hoje, nós que entendemos a ciência, sabemos que a Terra não está sobre o nada, ela está suspensa no espaço, ela está girando em torno do Sol e girando em torno de si mesma, na órbita do Sol, e que, claro, está cercada de partículas de matéria, né? O espaço é matéria, certo? O universo é matéria. Então, mas naquela época não se entendia disso, era necessário que se dissesse nesses termos. Então, a ciência não descobriu que a Terra não era sustentada por nada até o ano de 1650, ou seja, até o ano de 1650, a ciência não tinha ainda descoberto que a Terra não estava sendo sustentada por nada lá no espaço, apenas, claro, pela órbita, né, que ela tem ao redor do Sol e pelos campos magnéticos, pela força gravitacional, enfim, por tudo, né? Hoje nós sabemos disso, mas, claro, na época de Jó não poderia ser escrito com essas palavras que estou falando agora, porque ninguém entenderia. Então vamos em frente. Talvez você também não tenha entendido e já tenha lido, mas não tenha entendido. Até a Bíblia sempre diz que a Terra era redonda, né? Houve tempo em que os homens achavam que era quadrada. Uma grande igreja aí, que se diz cristã, quis queimar alguém porque disse que a Terra girava, era redonda e girava, quis levar o cara para uma fogueira de fogo, certo? Na sua grande ignorância da Bíblia, porque a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Então, as Escrituras nos dizem que a Terra é redonda. Ela, lá em Isaías 40, verso 22, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, diz assim: ele, e esse ele aqui é Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra. Isaías
capítulo 40, verso 22. Mas eu quero retroagir ainda há muito antes, né? 3.500 anos antes, lá no livro de Jó, a Bíblia já dizia, no capítulo 26, alguns versículos, depois do versículo 7, a Bíblia já dizia o seguinte: ele aqui é Deus, ele traçou um círculo sobre a superfície das águas. Ora, compreensível que se a terra é cercada de oceanos e o Senhor traçou um círculo sobre a superfície das águas, está muito claro que já dizia que a terra era redonda, tá bom? Então vamos em frente. Outra coisa que talvez você nunca tenha prestado atenção, mas a Bíblia já disse há muitos anos, ou seja, há 3.500 anos atrás. A terra, essa terra que você está vendo bonita aí, né, com tanto, eu posso dizer que é um paraíso, né, a nossa terra, e apesar do homem ter degradado, mas ela ainda resiste. Essa terra tem esses rios, esses oceanos, essas paisagens tão lindas, mas lá no centro da Terra é fogo puro, é magma em alto grau de temperatura. E eu coloquei uma animação aí mostrando a você tanto o interior da Terra como também o interior de Marte, né? Esse planeta vermelho aí é Marte. Marte também tem uma bola de fogo no centro, né? Mas não como a Terra. Por isso que a força gravitacional, por isso que o campo magnético de Marte não é tão grande. Mas a animação agora vai mostrar a Terra para você. Olha o que é que acontece com a Terra. Há uma bola de fogo gigantesca no centro da Terra e essa bola de fogo produz todo esse campo magnético que defende a Terra, certo? Então a Terra é isso. Você está vendo aí a Terra, o miolo dela, ó, as capas, né, da Terra, aí na animação. Mas Jó já dizia isso. Lá em Jó 28:5 diz assim: o alimento cresce na superfície, está falando da Terra, mas abaixo dela, da superfície, a Terra é derretida como que por fogo. Fazer referência ao interior do nosso planeta, de muitos anos atrás, de muito antes, né? Dessas ilustrações que eu estou colocando aqui, tinha que ser alguém inspirado por Deus, porque não havia ciência para revelar isso, mas a gente está vendo aí como as pessoas às vezes leem a Bíblia, mas não entendem e não compreendem, não procuram, às vezes até por preguiça, não procuram pesquisar como alguns de nós pesquisamos, tá bom? E isso está incluído religiosos, está incluído padres, rabinos e pastores, certo? Mas é importante ler a Bíblia e pesquisar na ciência, pesquisar na geologia, pesquisar em vários outros campos e encontrar essas afirmativas tão interessantes, tá bom? Então vamos nós. Bem, Matthew Murray, você talvez já tenha ouvido falar nesse cidadão que viveu entre 1806 e 1873, é considerado o pai das oceanografia, desculpe aí, também chamada de oceanologia, certo? Ele percebeu, ele lendo a Bíblia, percebeu a expressão veredas dos mares no Salmo 8, verso 8, escrito 2.800 anos antes da sua época. E disse, ó, Deus disse, então vou encontrar. E assim, Matthew Murray, ele terminou sendo considerado o pai da oceanografia, certo? Porque ele realmente descobriu as correntes marítimas e foi inspirado na Bíblia. Quando se usa a Bíblia com seriedade, honestidade e busca com honestidade também na ciência, no experimento, comprovar aquilo que a Bíblia diz, com certeza se encontra a verdade dos fatos. Assim aconteceu com Matthew Murray, tá bom? Então vamos nós.
As ondas de rádio, talvez você tenha lido isso tantas vezes, não tenha entendido, não tenha percebido, não tenha compreendido. Ondas de rádio, não vou dizer só ondas de rádio, né? Porque as ondas de rádio é que produz o sinal também de televisão, né? As ondas magnéticas, vamos trazer agora dessa forma a história, certo? Em Jó 38 e 35 já tinha sido revelado isso, mas as pessoas passam por isso e por não buscar pesquisar, terminam sem entender. Mas Deus já falara isso. Só que ele não podia falar em linguagem científica, tinha que falar na linguagem que o povo entendia na época. Não havia ciência para isso. Não havia ciência para entender ondas de rádio, certo? Ondas magnéticas. Não havia essa ciência. Mas, 1500 anos antes de Cristo, Jó já falava sobre isso quando ele não Jó, mas o livro de Jó fala sobre isso, quando Deus começa a fazer pergunta a Jó e diz assim: é, ou, ou mandaste, questionando Jó, mandaste aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui, Jó 38, 35. O que Deus estava mostrando é que esses raios, essas ondas magnéticas, essa eletricidade existente no espaço, produz voz, claro, também produz imagem, né? Como hoje vemos através da televisão. Então, Deus está mostrando para Jó, nesse texto, quando você estuda profundamente, através da teologia, vai na ciência, busca, né? Em vários ramos da ciência, você vai perceber que Deus está simplesmente mostrando: olha, fui eu que fiz isso. Eu fiz, e você quer que o raio venha e chegue próximo de você e diga: eis-nos aqui, os raios, né? Que eles façam isso. Os raios, que raios são esses? Não é somente, aqui não está falando simplesmente do raio do relâmpago, apesar do relâmpago, claro, ser uma grande descarga de energia, porque todo o universo está impregnado de energia. Mas Deus está mostrando: foi eu que fiz tudo isso. Você quer que eles façam isso com você, que falem para você? Claro que Jó ia até se assustar se isso acontecesse, né? Mas Deus está mostrando a ciência que ele tem e que não adianta negar. Não adianta vir com teorias estapafúrdias dizendo que tudo começou de uma concentração de massa do tamanho da cabeça de um alfinete, isso é conto de carochinha, certo? Isso aí de ciência não tem nada, e que houve uma grande explosão e que essa explosão gerou todo esse universo. E como geraria, ao acaso, seres inteligentes como somos nós hoje? Como gerariam os cientistas, né? Como Albert Einstein e outros tantos que estiveram já nesse planeta, como fruto do acaso? É preciso deixar de acreditar nesses pontos de carochinha e que são colocados aí, inclusive nas escolas, e aceitos, o que não deveria ser feito por pessoas inteligentes. Eu não aceito, não tenho medo de discutir o assunto de forma alguma, porque com certeza há um design inteligente do ponto de vista da ciência, que para mim é Deus, do ponto de vista bíblico, que criou tudo isso. Tá bom? Então, esse texto está mostrando que esses raios magnéticos, essas ondas magnéticas viajam ou seja, a radiação eletromagnética viaja tanto das ondas de rádio até as ondas do raio-x, viajam na velocidade da luz, e isso está muito visível na palavra de Deus. Vamos nós. O ciclo da água, né? Hoje nós compreendemos perfeitamente, acho que qualquer criança aí que está fazendo aí o primeiro grau já entende o ciclo da água, né? Mas as escrituras já nos informavam isso há muito tempo, né? Desde o livro de Eclesiastes. Então diz assim lá em Eclesiastes 1:7: todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche.
ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Eclesiastes 1:7. O que é que Eclesiastes está dizendo? O escritor de Eclesiastes está dizendo? Ele está mostrando que os rios correm para o mar, lá o mar não se enche, a água evapora, depois eu vou colocar outro texto que você vai entender isso, volta a ser rios, né? Mas em vapor, nas nuvens, suspenso, depois volta para a terra. E assim esse ciclo, ele nunca acaba e nem enche o mar por causa das chuvas, porque as chuvas já vêm do próprio mar. As chuvas já vêm da própria água que foi transformada em vapor. Talvez você não entenda, eu vou passar aqui outra tela para você ver. O ciclo completo da água só foi compreendido pelos cientistas no século XVII. Deu para você entender aí? Então eu já citei um texto da Eclesiastes, vou citar outro agora, Eclesiastes 11:3, que diz que, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Olhe para as palavras resumidas da Bíblia em Amós 9:6, são outros textos, né, que citam o assunto, que diz assim: Ele, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Eu fico maravilhado por isso. A Bíblia já dizia com todas as letras e a ciência não entendia porque os homens querem desprezar a Deus, querem desprezar a Bíblia, que é a palavra de Deus. E por desprezarem a Deus de forma burra, posso dizer isso sem medo, sem ter medo de discutir com qualquer cientista, de forma burra, não entendia o ciclo da água e só no século 17 é que veio entender o ciclo da água, simplesmente comprovando o que a Bíblia já dizia. Aí eu até chamei alguns de burros, mas quero pedir perdão pelo seguinte motivo, porque eu também sou um fã da ciência, mas, claro, o bom é que eu estou vendo que a ciência comprova o que a Bíblia diz. E ela só veio comprovar isso muitos anos depois, certo? Mas já estava tudo escrito na Bíblia. Não foi compreendido porque a linguagem foi escrita para o povo daquela época. Hoje, Deus, quando fez isso, ele sabia perfeitamente que os homens daquela época iam entender e voltar a sua atenção para Deus, porque também não havia ciência, e ele não podia falar com palavras científicas através dos profetas. E nós hoje entendemos, e daqui por diante, diversas pessoas que estudarem as melhores teorias científicas, essas pessoas também podem entender, se quiserem crer em Deus, entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E para concluir, eu vou trazer outra coisa interessante que talvez você não entenda, né? Ou pode até já entender, se você tiver estudado direitinho a Bíblia. O ar tem peso. Você sabia que só recentemente, não faz muito tempo, que os cientistas descobriram isso, o peso do ar. Mas Jó, 3.500 anos antes da nossa era, da nossa época, no capítulo 28, versículo 25, ele diz assim: Tu viste quando, Deus questionando Jó, tu viste quando regulei o peso do vento e fixei a medida das águas? É claro que eu não sei qual é a Bíblia que você tem, a tradução da Bíblia que você tem, talvez ela traga com uma linguagem um pouquinho diferente, certo? Mas o significado real do contexto é isso, é Deus dizendo para Jó: olha, Jó, você aí que está questionando tantas coisas, tu viste quando regulei o peso do vento e fixei a medida das águas? Que medida é essa das águas? O planeta é aí, redondo, conforme a Bíblia mesmo já dizia, e os cientistas descobriram, e nós sabemos hoje, temos evidências sobre isso, mas Deus colocou numa medida no planeta Terra em que ele traçou um círculo sobre a superfície das águas e ela se mantém ajustada ao planeta pela força da gravidade.
Claro que tudo isso é obra de Deus. Bem, meus queridos, eu poderia trazer aqui mais de 300 itens que são comprovados pela ciência que a Bíblia é verdadeira, porque pesquiso dia e noite sobre esse assunto. São mais de 30 anos que eu faço pesquisa dentro desses assuntos, certo? Mas, claro, o vídeo ficaria muito longo, você não ia nem assistir. Então, não se esqueça, se você se inscrever no canal A Voz da Bíblia Sagrada, caso ainda não seja inscrito, você vai passar a compreender muito melhor as coisas interessantes da Bíblia, que é o melhor livro que a humanidade já teve acesso e continuará tendo, em nome de Jesus, até a vinda do Senhor. Deus abençoe, até a próxima. Sou muito grato pela sua presença no canal A Voz da Bíblia Sagrada.